Oi, eu sou o Cypher e... eu tô tentando alguns microfones diferentes, ver se algum funciona. Mas você saberia me dizer que horas são? It's play. It's playtime. Pois é, eu acho que já tá na hora de a gente mudar um pouquinho a fórmula e brincar um pouco com uma franquia de mascote horror que pegou bastante fama recentemente. Muse é um jogo de mascote horror que... Pera, não é esse jogo? Garten of Bambam também não é esse? Amanda the... Bendy and Ink Hello Neighbor... Tem quantos jogos desse estilo por aí? Tá, você tem certeza que vai ser esse? Beleza. Final. Vai se ferrar! O vídeo de hoje vai ser sobre Poppy Playtime. Pra você que viveu debaixo de uma pedra nos últimos 10 anos, o gênero de mascote horror é um gênero de jogos de terror que tem a mesma atenção que Chuck, o boneco assassino. Onde basicamente é pego um personagem fofo e direcionado a crianças e ele é distorcido pra se tornar uma máquina de matar ameaçadora. Essa ideia de pegar uma coisa que deveria ser acolhedora e confiável, porque, sejamos sinceros, os anos 70 até os anos 90 foram um desespero se você fosse uma criança, e transformar essas coisas em uma ameaça mortal e imprevisível foi uma sacada de gênio que funcionou muito bem para o cenário de terror mundial. Muito por brincar com os conceitos de medo mais primordiais dos seres humanos, o desconhecido, aplicando ele em coisas nas quais você deixaria sua guarda baixa quando você está perto. E em agosto de 2015, essa ideia foi finalmente explorada pelo desenvolvedor de jogos Scott Cawthon, que se aproveitou da sua habilidade de projetar designs de robôs assustadores e desconfortáveis para fazer o projeto da sua vida no primeiro jogo de terror, onde você tá preso com as criaturas que querem te matar sem chance de escapar antes que o relógio diga o contrário, criando assim o primeiro jogo de FNAF. Para fazer isso, ele aproveitou das críticas que ele recebeu dizendo que seus designs eram assustadores e desconfortáveis, parecendo até robôs, junto com os comentários sobre o quão aterrorizante devia ser trabalhar como um guarda noturno numa pizzaria de animatrônicos tipo a Chuck E. Cheese, criando assim um jogo que simularia essa experiência de ser um guarda noturno em uma pizzaria assombrada, e de brinde nessa brincadeira, criando todo o gênero de mascote horror, provavelmente o gênero mais famoso de horror atualmente, onde você joga como um personagem que tem a missão de explorar uma facilidade de uma empresa de entretenimento infantil, que tem um mascote, tá aí o nome do gênero, e a partir daí, desvendar os segredos que ela guarda. Provavelmente você vai descobrir que eles faziam experiências com crianças e ou máquinas e tentaram trazer o seu mascote à vida de alguma maneira, que com o tempo foi se inspirando em FNAF e foi evoluindo, até finalmente virar essa fatia gigantesca da indústria de jogos que ela é hoje. E com toda essa evolução, alguns anos depois, vários jogos foram lançando. Brigas aconteceram, pessoas foram reveladas serem criminosas, e no final essa fórmula acabou sendo feita até o momento de exaustão. Até que em 2021 finalmente foi lançado um dos jogos que mais movimentou a fandom desse gênero até hoje. Um jogo criado por uma empresa pequena que muito pouca gente tinha ouvido até esse momento, a chamada Mob Games, que apareceu do nada com um projeto que não só estourou a bolha e apresentou um potencial incrível no seu lançamento, mas também revelou uma criação de história admirável para uma empresa que acabou de começar e com muita responsabilidade, apesar de certas coisas. E esse mais novo projeto da Mob era o conhecido Poppy Playtime. Naquela época, o jogo lançou com uma demo de 1 hora só de duração, e já conseguiu um carinho imenso da internet, com o seu até então único mascote e antagonista. Esse que surpreendeu tendo menos de 30 minutos de tela, e ainda assim conseguindo chamar muita atenção por subverter as expectativas da comunidade de jogos de terror. Nem de longe o design dele é um design excepcional ou que consegue mudar muitas coisas, mas a maneira como ele foi apresentada foi o que fez o diferencial. Tanto pelo jogo guardar o seu monstro até bem no finalzinho da demo, quanto pela tensão e pelos mistérios que ele constrói, escondendo a presença do Huggy Wuggy te observando em cada mínimo cantinho do capítulo, e com toda a revelação de que o monstro do jogo no final sangra e pode se machucar, no fim do capítulo, quando ele é supostamente derrotado. Além do mais importante para qualquer pessoa que goste de jogos de terror ou de fazer teorias, as fitas que contavam mais sobre não só a história do lugar, mas também o que era feito lá, todas escondidas pelo mapa em cantinhos cada vez mais difíceis de achar. Bem como as TVs onde você pode assistir elas que também eram escondidas por aí. Começando já bem cedo na história a criar uma linha do tempo e uma lista de experimentos para a fanbase e a loucura. Avançando mais um pouquinho no tempo, 3 anos agora em 2024, depois de alguns problemas com NFTs, um jogo spin-off e alguns ARGs muito bem feitos e admiráveis, junto com vídeos para expandir um pouco mais a história, finalmente é lançado o terceiro capítulo de Poppy Playtime, acompanhado de muito mais informações sobre o plano e as habilidades do Experimento 1006, os outros experimentos e pessoas que estavam por trás de toda a iniciativa Bigger Bodies e toda a hora da diversão.
e com muito mais revelações e personagens novos das indústrias Playtime que foram muito importantes antes e durante a gameplay. Dentre eles, nós temos o gatinho que tem assombrado a internet nos últimos meses e o tema desse vídeo, o nosso amiguinho perfeito para quem tem insônia, o experimento 1188, Catnap. Durante o terceiro capítulo do jogo, nos é apresentado esse personagem curioso e maníaco religioso que monitora a Playcare e mantém aqueles que vão contra o experimento 1006 em xeque, torturando e matando sem dó qualquer um que haja como ameaça aos objetivos do seu deus fraudulento. Tadinho do Dog Day. Enfim, uma habilidade muito importante que ele usa para fazer tudo isso é a sua marca registrada, o gás vermelho que ele solta pela boca. Uma coisa que foi implementada no boneco original para ajudar as crianças a dormir melhor. Apesar de infelizmente não funcionar do jeito que devia, o que acabou levando ao recall do boneco original. Já eu explico melhor sobre o motivo dessa chamada de retorno. Além de também ter uma força e garra extremamente assustadoras. Essa que ele usa para escrever algumas mensagens nas paredes e fazer o seu trabalho. Tadinho do Dog Day. Tanto o conceito do boneco quanto o próprio personagem tem histórias que explicam como isso chegou ao ponto que chegou. Em um vídeo postado no canal do YouTube da Mob Games, a gente tem um episódio do seriado que, no universo de Pop, originou a linha dos Smiling Critters, da qual o Catnap faz parte. O episódio é bem curtinho e basicamente mostra a trupe toda dos Smiling Critters tendo problemas para dormir durante uma noite assustadora de chuva, até que finalmente o gatinho aparece e põe todo mundo para dormir com o seu gás vermelho que ele solta pela boca, que é basicamente o diferencial que ele tem junto com o seu cheiro de lavanda para poder vender mais bonecos dele. Quando o episódio acaba, já num clima bem desconfortável, com o Cat olhando diretamente na sua alma, a cena diminui de tamanho, revelando um repórter que dá a notícia que a linha de bonecos do Catnap está sendo chamada de volta, para tirar o produto das prateleiras e reembolsar as pessoas que compraram isso, e tirando a imagem do Catnap em todo o produto promocional da série. Isso porque, depois do lançamento do boneco, a Playtime recebeu uma série de processos e reclamações em conta dele, que apesar de ajudar sim as crianças a dormir, como ele dizia, também era o responsável direto de pesadelos violentos durante a noite. Essa retirada do personagem do mercado fez com que ele virasse um personagem meio que exclusivo da Playcare, o orfanato da empresa Playtime. Esse guardião felino sobrenatural que foi trazido à vida através do órfão Theodore Gramble, cuidando da área chamada Lar Docilar, o lugar onde os órfãos adotados pela Playtime dormiam até serem selecionados para a iniciativa Bigger Bodies, o lugar do qual o próprio Theodore tentou fugir quando ainda era um humano. E para ajudar nessa missão, o seu gás modificado tinha o seu verdadeiro propósito finalmente utilizado, fazendo com que a pessoa que inalasse esse gás fosse dormir até sem nem mesmo perceber, o que facilitava muito o trabalho dos cientistas que conseguiam levar as crianças selecionadas para a iniciativa para os laboratórios sem causar muito alarde ou chamar a atenção de qualquer visitante que podia ainda estar lá, nem das outras crianças, já que esse efeito pode ser combatido com uma simples máscara de gás. Porém, contudo, todavia, entretanto, essa habilidade de fazer as pessoas dormirem sem perceber não é o limite do efeito desse gás. Durante toda a gameplay, é revelado pra gente que isso tem bem mais efeitos do que só te deixar sonolento, agindo mais como um gás alucinógeno usado pelo Catnap para amedrontar suas vítimas e deixar elas no lugar. Em resumo, qualquer um que inala esse gás começa a alucinar e cai no sono sem nem perceber. E o experimento 1188 tem total controle sobre o que acontece nas alucinações geradas pelo gás, e pode facilmente levantar e levar o corpo da pessoa para onde ela quiser uma vez que ela está apagada. O que acontece depois dessa revelação só é mostrado no gameplay do terceiro capítulo do jogo, coisa que dessa vez eu não vou explanar porque não é o foco desse vídeo. Na verdade, o assunto que eu queria falar um pouco a respeito hoje é essa habilidade interessante que o experimento 1188 tem, a de soltar um gás alucinógeno e sonífero que ele pode controlar. E se isso realmente funcionaria tão bem quanto a Mob Games faz parecer no mundo real. Primeiro de tudo, pra gente saber se essas alucinações seriam possíveis em algum nível, primeiro a gente precisa entender como funcionam as alucinações no geral e o que pode causar elas, mais especificamente, que gases químicos são capazes de fazer isso. De acordo com o portal Drauzio Varela, alucinações acontecem devido a uma desregulação na atividade cerebral, onde as áreas responsáveis pelo processamento sensorial de visão, audição, tato, paladar, genital e etc. são afetados e geram informações sensoriais falsas, mas que o seu cérebro não consegue interpretar direito e acaba achando que são verdadeiras. Essas alucinações podem ter várias causas, algumas delas até associadas com doenças mentais, como esquizofrenia, depressão, epilepsia, até demência e tumores cerebrais, ou então, em alguns outros casos, questões como traumas e memórias suprimidas. Esses casos são de alucinações um pouco mais imprevisíveis e que podem acontecer a praticamente qualquer momento, prejudicando grandemente a vida da pessoa e dando um baque enorme na autoestima dela, já que nesses casos, as alucinações, que normalmente são auditivas, entram na vida da pessoa como pensamentos intrusivos e vozes maliciosas, que na maioria das vezes dizem coisas bem degradantes e até fazem sugestões bem ruins para as pessoas.
Felizmente, para esses tipos de casos, existe sim uma ajuda. Com auxílio médico, psicológico e ou psiquiátrico, a pessoa que sofre com essas alucinações e condições pode tomar alguns remédios que diminuem a frequência e intensidade das alucinações. Mas o que a gente está querendo ver de verdade aqui não são condições ou questões mentais que causam alucinações. Afinal, as alucinações do 1188 independem da sua saúde mental ou de doenças que a pessoa possa ter. O que a gente pode ter certeza a partir das descrições do próprio personagem, tanto na wiki como no jogo, e pelo fato de que isso é até parte da apresentação do Catnap. Tanto como o personagem principal em nenhum momento do jogo até agora tinha tido nenhum sinal de ter alguma doença mental ou sofrer com alucinações. O que, junto com o gás que é descrito como a fonte direta das alucinações, só nos deixa com a possibilidade de que o verdadeiro responsável das alucinações seja realmente uma droga. Agora, já que a gente vai falar de drogas, que tal a gente dar uma revisada no que o ProErd deveria ter nos ensinado? Drogas podem ser separadas basicamente em 3 categorias principais de acordo com o que elas fazem com o seu sistema nervoso cerebral central, podendo ser elas depressoras, estimulantes e perturbadoras, também conhecidas como alucinógenas. Uma geralzinha rápida pra gente saber com o que a gente tá lidando. Drogas depressoras são, por exemplo, álcool, calmantes, opioides, esses últimos que são extraídos da flor de papoula, a famosa POP, o que pode ser a origem da sonolência que o gás vermelho causa. Elas basicamente te deixam mais lesado e diminuem a velocidade do funcionamento do seu sistema nervoso. Por causa disso, elas podem servir como analgésicos ou até hipnotizantes. As estimulantes, por outro lado, com certeza não são interessantes para nossa teoria, uma vez que elas são as responsáveis por acelerar a sua atividade cerebral, como por exemplo, crack, cocaína ou até metafetamina. Obviamente algumas das mais viciantes do mercado, e de qualquer maneira, fora do nosso caso. Por fim, temos as que são mais interessantes pra gente, as alucinógenas, que como o próprio nome sugere, causam as perturbações no sistema neural que eu falei um pouco mais cedo, e causam dessa maneira as alucinações pelas quais a gente está procurando. Alguns exemplos de drogas desse tipo são maconha, LSD e até êxtase. No caso, a droga responsável por alucinações durante o sono das vítimas do Catnap muito provavelmente é uma que foi descoberta lá pela década de 40, pelo cientista suíço Hoffman, a dietilamina do ácido lisérgico, abreviando LSD-25. De acordo com a descrição dada pelo próprio cientista depois de inalar um pouco desse pó sem querer, ele sentiu, abre aspas, os objetos e aspectos dos meus colegas de laboratório pareciam sofrer mudanças ópticas. Não conseguindo me concentrar no meu trabalho, num estado de sonambulismo, fui para casa, onde uma vontade irresistível de me deitar apoderou-se de mim. Fechei as cortinas do quarto e imediatamente caí em um estado mental peculiar semelhante à embriaguez, mas caracterizado por imaginação exagerada. Com olhos fechados, figuras fantásticas de extraordinária plasticidade e coloração surgiram diante de meus olhos. Fecha aspas. Ou seja, alucinações de grande porte e que fazem a pessoa ver criaturas e objetos que ela já conhece com proporções distorcidas. Exatamente o que a gente procurava, batendo certinho com a aparência das alucinações do Catnap. O que significa que se juntarem uma concentração menor do gás de flor de papoula usado nos experimentos da Playtime para que ele não seja letal, junto com um pouquinho do pó de LSD-25, o gás vermelho que o Catnap produz recebe o seu efeito de poder ser aplicado nas facilidades do lar docilar. Então é isso, o gás vermelho pode possivelmente ser criado de verdade em um embasamento científico, criando uma mistura de opioides vindos da flor de papoula, que é a base dos experimentos da Playtime, um pouco de LSD-25 e um aromatizante de lavanda só pra ficar na marca, ou então um pouco mais doce, porque papoula na verdade tem um cheiro bem ruim se você não sabia. Quanto ao controle que o Catnap tem sobre o que acontece nessas alucinações, eu acho que é bem seguro dizer que isso é uma habilidade exclusiva do Catnap e que ele pode descansar em paz, tendo só pra ele. Porque afinal, junto com as habilidades curativas e de reviver as pessoas que a papoula tem no universo de Pop, isso com bastante certeza é uma coisa impossível, a menos que ele consiga, sei lá, de alguma maneira mudar o jeito que o cérebro de cada um reage ao seu gás. Mas isso ele teria que mudar a composição do que ele está usando e saber a composição do cérebro da pessoa, e teria que fazer isso com coisas eletromagnéticas também, e é um rolê. Mas isso não é coisa pra gente pensar agora. Enquanto isso, o que você achou? Gostou do capítulo 3 de Pop Playtime? Tá animado pra ver onde essa história vai? Curtiu entender um pouco mais sobre esse gás misterioso e como ele provavelmente funciona? Quer ver mais sobre algum jogo ou algum assunto desse tipo aqui no canal? Comenta aí, as suas ideias são sempre interessantes de ver. E comentários são bons pro algoritmo. Mas enquanto isso, não se esquece de dar like, se inscrever e ativar o sininho, é sério. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Eu espero que eu possa te ver de novo logo. Tchau! Mother Power.